Olá a todos, sejam bem-vindos para a nossa 10ª conversa sobre Linear B. Hoje eu vou falar um pouquinho dos aspectos militares, que são tão claros, tão evidentes, né, na nossa documentação arqueológica, quando a gente estuda o mundo micênico, e que aparecem, nos documentos de Linear B de uma forma um pouco mais discreta, por assim dizer. Mas primeiro a gente tem que lembrar que esses documentos, eles são documentos de administração econômica. Então, eles não têm essa função de dar conta das questões militares. E a nossa próxima fala, né? A parte 11, a gente vai falar de religião. Então, religião também aparece, mas não é essa a função primeira dessa escrita. Então, a gente vai inferir a partir, né, de algumas formas de controle dentro da esfera administrativa e econômica alguns aspectos militares. E aí eu lembro para vocês, para quem assistiu a parte 5, né, a conversa 5 que a gente falou da economia nos documentos, eu falei de um documento que trata um pouco de rodas de carros que o centro se ocupa de produzir ou de reparar. Então, isso é uma esfera econômica importante, essa produção de carros. E na evidência que a gente tem aqui, não são carros de transporte, a gente chama de carruagem, né, em português, ou carros, mas são evidentemente carros de guerra, então o que a gente chama de biga, né, que transportam duas pessoas, não são carros de transporte, carruagens, carroças, né, e isso aparece nos ideogramas. Então eu vou começar com um documento de Knossos aqui, que está faltando uma parte importante, né, bem no meio do documento, para a gente pensar. Eu vou começar aqui falando de termos militares, né, de funções militares que aparecem nos documentos. Então, aqui no documento, nesse documento de Knossos, a gente tem ali na primeira linha, né, um antropônimo, um nome próprio, e na segunda linha, acompanhado da palavra aníoco, que é entendido como o condutor de carruagem, do carro aí que eu estou falando, né, o condutor, né? Então, essa é uma função ali, se a gente está pensando nesta carruagem, deste carro, que é de guerra e não de transporte de mercadorias, que obviamente deve existir, né? Então, a gente está falando de uma função aí ligada à esfera militar. Outro documento aqui também de Knossos, a gente tem também fragmentado, né, que é uma característica dessa coleção de Knossos, por conta das várias destruições que o edifício sofreu, então os documentos são bem fragmentários. A gente tem Tocossota, o arqueiro, sem equipamento. Então, aí a gente está na esfera onde é que a gente consegue chegar um pouco como é que questões militares aparecem nesses documentos, né? Então, a gente tem o registro de um arqueiro, mas o que está sendo anotado aqui, a informação é que ele não tem equipamento, né? E aí a gente começa a pensar, né? É o centro que fornece equipamento para esses homens? Como é que isso funciona? Um documento que já tinha aparecido quando eu tratei um pouco dos grupos sociais, quando eu tratei dos Equetas, né? E aqui é só o comecinho do documento, ele está completo em outra fala, a palavra remadores, né? Então, vários homens aí que são convocados para a função de remadores em Pilos, né, que está ali numa península, então tem um litoral extenso, e a gente entende aqui que eles fazem parte de um conjunto de pessoas que vigiam ali o litoral, monitoram o litoral dos territórios que Pilos controlam. Os documentos mais importantes que a gente tem, os mais interessantes, lembrando que o que eu trago aqui é um estudo de caso, né? Eu não esgoto todas as possibilidades do Linear B, mas uma introdução mesmo, né? É a chamada Sala das Tabuinhas de Carruagem, ou carro, que está em Knossos, né? É um conjunto de documentos que foi encontrado, ele caiu de um nível superior do edifício, né? Então, ele vem de uma sala específica. São os documentos mais antigos que a gente tem em Linear B, são datados ali há um debate, né, mas entre 1450 e 1400 antes de Cristo, alguns autores datam de 1370, acho que 1400, para a gente arredondar, é uma boa referência. Grande parte desses documentos a gente vai ver trata de armas, armamentos, né, e esses carros.
E nesses documentos que tem, é entendido com um aspecto militar, 74% dos nomes são nomes gregos. Nessa mesma série, tem alguns documentos de rebanho, que é a série C, né? Nessa mesma sala, a gente tem alguns documentos de rebanhos, que a quantidade de tabuinhas é menor, grande parte delas lida com um aspecto mais militar, bélico, né? Mas o interessante é que nessas séries de rebanhos, a maior proporção são de nomes não gregos. E aí uma ideia que os autores têm, né, que você tem ali uma população local em Creta que já habitava, que ali vivia no campo e tinha os seus rebanhos, e esses documentos podem mostrar, indicar a chegada de dominadores gregos, e aí uma elite militar. Então eles não estão ali nos rebanhos cuidando de rebanhos, mas eles estão muito associados a esses documentos de caráter militar. E que tipo de documento a gente tem, né? Eles são muito fragmentados. Esse aqui eu consegui encontrar o melhor estado, assim, que a gente consegue ver o documento quase na sua integridade. E os sinais aqui estão muito claros, né? Então, a grande parte desses documentos são esses documentos de caráter militar, sempre, né, nessa colocados desta maneira. Então, a gente tem um antropônimo, e como eu trouxe ali no slide anterior, a maior parte desses antropônimos são nomes gregos, e a gente sempre tem a mesma sequência, né? Então, aqui a gente tem uma coraça, sempre, então, é um nome, e aí ele tem uma coraça, ou não, né? Pode ter um ou pode não ter o numeral um. Aí ele está sendo atribuído este carro, então é esse tipo de carro que a gente fala quando a gente está falando de carruagem de carro, a gente vê claramente que é uma biga, não é um carro para transporte de mercadorias, e aqui ele tem um, e depois cavalos, geralmente dois, mas exatamente aqui essa tabuinha quebrou, onde estaria notado os numerais. Então, nessas tabuinhas aparece isso, o nome de alguém, e aí se ele tem uma túnica ou não, se ele tem um carro ou não, e se ele tem, às vezes, dois cavalos, às vezes um cavalo, às vezes não. O ideal é que este carro funcione com dois cavalos. E aí todo um debate, né? É o centro que fornece esse equipamento, se está faltando, ou esses homens têm que vir, porque elite, eles têm que vir com o equipamento deles. A gente não sabe muito bem precisar, há um debate. Mas a ideia central é o caráter militar desses documentos, né? Então, esses homens que têm uma couraça, uma biga e cavalos que são associados a eles. Um outro tipo de documento também, né, fala de espadas, de produção de espadas. Muitas dessas espadas, não é o caso dessa aqui. Essa aqui é um documento, uma tabuinha falando de produção, né, total de espadas pequenas, e aqui está o ideograma da espada, né? 50, então a gente está falando de uma produção, de uma contagem, quantas espadas tem. Em alguns documentos relacionando a indivíduos, essas espadas são associadas aos equitais, aos seguidores, são qualificadas, né, como equitai. Um outro tipo de documento que a gente tem aqui, em que nosso está bastante danificado, né, mas a gente geralmente tem essa listas de homens, de nomes masculinos, né? E aí, com quantidades muito grandes de homens, né? Eu trouxe esse de Knossos, apesar de ele estar bastante danificado, mas porque dá para ver algumas quantidades, né? Então, 143 homens, 144 homens, uma quantidade muito grande de homens. Isso se repete em outros locais. Vou trazer aqui um de Tirinto, acho que é a primeira vez que eu trago um documento linear B de Tirinto, né? Também bastante fragmentário, que é geralmente a condição em que esses documentos se encontram, daí a importância da coleção de pilos, né, que o estado de conservação é melhor, também em quantidades consideráveis de homens 30, 80, 40, né, então tem essa listagem de uma quantidade grande de homens, que é associada a uma questão militar, porque nesses documentos não tem mais nada dizendo, né? Então, eles não estão recebendo ração, eles não estão recebendo matéria-prima, então parece que é um recrutamento de homens, né? Cada localidade, na verdade, aqui a gente tem, tanto no de Knossos como aqui de Tirinto, a gente tem topônimos, então cada lugar e quantos homens estão. Então, dá muito a entender que é isso, quantos homens, né, militares estão disponíveis em então, lugares.
quantidades muito grandes, ali na linha 10, 128. E a gente tem um paralelo com um documento de Pilos, né, que é difícil de reproduzir aqui às vezes as tabuinhas, né. Pilos tem uma série que é chamada de Oca, né, as tabuinhas Oca. Essa aqui é a que abre a série porque ela tem um cabeçalho, né, as outras já começam com Oca. Né, e o cabeçalho diz o seguinte, aqui, né, ah, Oruto, que quer dizer guardas, Opiara, costa, e Epicou, que é vigia ou vigiam, né? Então a gente está vendo aqui isso, né? Está muito claro para a gente uma questão militar defensiva, né? Então a gente pode falar os guardas costeiros, quem vigia a costa, e aí ah, quatro parágrafos, por assim dizer. E eu vou mostrar dois deles, né? O primeiro e o terceiro aqui, como é que isso está organizado neste documento. Então, aqui a partir da linha 2, né, a gente tem o nome próprio e ele é o Oca. Isso é entendido como um título, né, uma titulação. Com ele estão alguns homens, que também são entendidos como de alto escalão. O último também é um Okara, então parece que é um outro título. E com eles vem 50 homens. Então a gente tem, né, uma hierarquia, ele é um homem de alto escalão de hierarquia, Oca, com alguns outros homens de hierarquia militar, todos mencionados pelo nome, e com eles vem 50 homens. Ali no terceiro parágrafo, isso se repete no segundo, e no terceiro parágrafo a gente tem a menção de que alguns desses homens são acompanhados não do Oca, que a gente entende como um título militar, mas do Equeta. Estão acompanhados do Equeta, e o nome do Equeta vem mais três homens de alta hierarquia, e eles trazem mais 10 aí soldados, na verdade soldados vigias, né, remadores, assim, ah, é o que a gente entende. Então, é muito interessante esse aspecto militar, desse recrutamento de grupos de homens, aqui muito claro uma hierarquia, né, alguém que é um alto, provavelmente principal, né, no alto escalão militar, mais alguns abaixo dele, então fica muito claro uma hierarquia aqui, e outros X homens que não são nem mencionados, né? Baixo escalão, assim a gente chamaria. Então, são essas evidências que a gente tem aqui. Eu trouxe alguns exemplos, né? As referências bibliográficas são essas aqui, né? O Ian Drissen estudou essa sala das tabuinhas de carro. Tem vários textos. Essa aqui é uma boa síntese, porque ele fala, porque em cada texto ele estudou, desde datação, ele estudou o mundo dos escribas, ele estudou essa questão dos nomes, da proporção de nomes gregos e não gregos, ele fez várias análises, né? Mas neste aqui ele faz uma síntese de tudo isso e também acessar ali as tabuinhas de Pilos, que é a obra do Melena. Como documento online, tem esse recurso bastante divertido, assim, para quem está começando, que você digita, né? É um teclado digital, né, no site ali. Embaixo vocês estão vendo, né, os principais sinais do silabário de linear B. Então dá para você digitar ali nos sinais de linear B, e aí ele vai te trazer a transliteração para o alfabeto latino, né? Então, tanto aqui está latim para linear B, mas você pode trocar linear B para o alfabeto latino, não é para a língua latina, né? Para o alfabeto latino. A gente está falando de um sistema de escrita aqui, né? Então, do sistema linear B para o sistema latino, que a gente chama de transliteração, eu falei isso também, acho que na aula 2, ou, né, como é que a gente escreve uma palavra com o alfabeto latino, então você pode colocar seu nome, por exemplo, e como é que isso aparece em sinais de linear B, e o site está aqui. Então, é gostoso para, às vezes, ficar brincando, às vezes, digitar uma palavra em latim, né, em alfabeto latino, português, mas usando o alfabeto latino, e ver como é que isso fica em linear B. É bem divertido, assim. Então, era isso que eu queria falar hoje, né, nossa conversa aqui um pouquinho sobre os aspectos militares, que, como eu falei, né, são muito evidentes, tá, nas, no aspecto arqueológico, que é uma coisa que eu vou discutir quando a gente fala de mundo micênico, né? Então, o que a gente tem de artefatos de caráter militar para os micênios, para quem conhece um pouco, né?
bastante significativo, um pouco mais tímido nos documentos em linear B, mas a gente consegue ver ali um pouquinho desse aspecto militar, principalmente no caso da sala das cabines de carro, de carruagens, né, o milite, provavelmente muito associado ao milite, que estava ali no comando e que tem um caráter militar. Até talvez seja elite porque tenha esse aspecto militar. Tá? Então, muito obrigada, até uma próxima aula.